Olá! Hoje é o Dia da Consciência Negra, que marca a morte de Zumbi dos Palmares, um dos pioneiros na resistência contra a escravidão no Brasil. Vamos aproveitar a data para falar sobre negritude, a valorização da riqueza cultural da etnia. Nossas equipes de São Paulo, da TV Aperipê em Campina Grande, na Paraíba, e na TV Ativa em Boa Vista, Roraima, foram às ruas para saber mais da população sobre o orgulho de ser negro. O que é negritude para você? Acho que hoje é ser quem eu sou, realmente é ter orgulho da minha identidade. Com certeza, muito, muito, de verdade. Tanto é que minha filha também é, e ela eu não vou estragar o cabelo dela, que nem eu estraguei o meu. Eu tenho que ter orgulho, né? Porque acontece muita discriminação, então se eu não tiver orgulho da minha cor, quem vai ter? Até você entender que ser negro é ser forte, que a sua história é uma história muito bonita, independente de tudo que aconteceu com a gente. Então, depois que você entende isso, você passa a ter orgulho, sim, da sua cor e da sua raça e de onde você veio. Nós, brasileiros, somos uma raça muito mista, de preto, branco, índio. A pessoa não pode deixar de não ter orgulho de ser negro, né? Na época de colégio, eu era pequena e vim de uma família, logicamente, negra e humilde. E eles não passam essa autoestima pra gente. Então, acho que com os meus 17, 18 anos, a gente começa a descobrir, se ver como referência em televisões, em revista. Aí hoje eu sinto orgulho. Hoje a gente recebe a jornalista e ativista cultural Maitê Freitas, a estudante de Ciências Sociais e produtora de conteúdo digital Nathalie Neri e o historiador e músico Saloma Salomão. Muito boa tarde, obrigada pela presença dos três aqui hoje com a gente. Bom, a gente ouviu aí alguns depoimentos na rua. Queria ouvir de vocês a experiência pessoal de cada um, desde quando que vocês criaram essa consciência e o orgulho de serem negros. Fiquem à vontade. Para o ímpar. Eu posso começar, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? E converso muito sobre isso com as pessoas que me seguem, porque eu venho de uma família mais miscigenada, né? O meu pai é branco, a minha mãe é negra, então eu sempre convivi estando nesse meio, né? Em cima desse muro. E eu sempre tive consciência, né? Porque quando eu ia de férias para a família do meu pai, eu via a diferença com os meus primos, eu era xingada e etc. Então nunca foi uma questão de não saber, mas eu achava que era ruim, né? Eu tinha o ser negro como uma característica negativa e ficava o tempo inteiro tentando me embranquecer. Então, alisei muito o cabelo, fugia do sol, porque eu pensava, se eu tô nesse meio, eu consigo ir para um lado do muro que seja menos violento. Foi só quando eu entrei na universidade, aí eu comecei a conversar com outras mulheres negras em coletivos de discussão racial e de gênero, que eu falei, caramba, né, as minhas dores, elas são coletivas. E aí eu comecei a significar isso em conjunto, e aí tentei mudar e parei de alisar o cabelo, entrei num processo de entender a minha história, a história da minha mãe, me conectar, enfim, e continuo nisso. Maitê. Eu aprendi desde criança, assim, meus pais nunca deixaram de falar isso para mim. E durante muito tempo a gente chamava isso de cobrança, né? De que existia uma cobrança desse entendimento do que era ser negra, periférica, de ser mulher, e de ter que ser a melhor, de ter que estar sempre ali, entendendo que tinha um espaço de tensão que eu ia ocupar e que eu tinha que sempre atravessar ele. Mas hoje em dia eu já entendo que eles fizeram um compromisso de sobrevivência comigo. Então, aprender isso desde da infância, né, estudar em escola pública, entender isso na pele, assim, ser chamada de macaca, e os meus pais chegar em casa chorando, e eles problematizarem isso na escola, trazerem as respostas dentro de casa, acho que foram compromissos assim, éticos que me formaram até hoje. Assim. Eu não seria nada se desde a infância eles não tivessem dito, que era pesado ouvir, né, que parecia que tinham algum problema comigo, mas eu não entendia muito bem qual era, mas aí a resposta vinha em casa de que não existia um problema comigo, mas era um problema social, né? Saloma Salomão, sua experiência é um pouco mais próxima da Nathalie ou da Maitê? Você sempre teve essa consciência ou foi criando ela ao longo da vida? Não, a consciência a gente não compra no supermercado, né? A gente desenvolve. Agora, a ciência de que eu era preto não tinha como esquecer, não tomar ciência, né? Na infância, primeiro no espaço familiar, dos pais, aí nesse caso tem a ver com o que a Maitê evoca. Os pais nos informaram que nós éramos pretos e que ser preto nessa sociedade é sofrido, é delicado, é menosprezado.
Então, essa ciência de que éramos pretos, negros, desde a infância. Agora, a consciência só é possível ter com os outros. Ir para a rua, ir para o baile, ir para a festa, ir para a escola, né? A escola também, no Brasil, uma escola racista, é uma máquina de fazer brancos. Então, criar uma consciência com os outros alunos pretos, com os amigos pretos, com as formas pretas de sociabilidade, é que traz uma ciência com os outros, uma ciência do mundo, uma consciência de que o racismo é uma máquina de destruição e a consciência da negritude é uma forma de restauração. E essa consciência da negritude, né, ela vem com algumas implicações, né? Qual que é o sentimento que vai nascendo conforme essa consciência que você falou vai se formando ao longo da vida? Existe algum sentimento de libertação, de conexão com as origens, de não, eu quero resgatar essa cultura que é tão rica e ao mesmo tempo tão desconhecida? Eu acho que o primeiro sentimento é de perturbação, né? Porque a partir do momento em que você tem a ciência, você tem essa consciência, aí você percebe que você vive num mundo que não te quer, que não quer ouvir as suas histórias, que você não tem espaço para esse mundo. E que aí, no primeiro momento, quando a gente se reúne em coletivos, o partilhamento vai ser pela dor, a gente vai entendendo todas as angústias, é muito perturbador. Ao mesmo tempo, é uma perturbação que ela te liberta. Só que ela te coloca o tempo inteiro em estado de questionamento, então você nunca mais vai entrar num estúdio e não vai contar quantos negros tem naquele estúdio, você nunca mais vai entrar num restaurante e não vai contar quantos negros tem naquele restaurante, aonde que estão os negros no espaço que você está ocupando e quantos negros vêm te servir. Então, é o tempo inteiro, é muito ambíguo, né? É uma coisa que restaura a individualidade e fortalece, pelo menos fortalece a minha individualidade, mas, ao mesmo tempo, perturba. Kabengele Munanga, em Negritude, Usos e Sentidos, fala de 3 estágios de uma ciência com. Um primeiro estágio seria de constatar o racismo e, ao mesmo tempo, ter uma profunda raiva e, ao mesmo tempo, impotência. Um segundo estágio seria de transformar essa raiva essa impotência em uma elaboração, aí talvez mesmo uma consciência. E um terceiro estágio é o da ação. E a ação que implica em várias coisas. A primeira é uma denúncia contundente e cotidiana das relações desiguais no mundo que se construiu com a hegemonia branca. E isso é desgastante porque, como os brancos são mimados no seu sentimento de donos do mundo, sempre que nos encontramos numa relação direta de poder e de hegemonia com os brancos, eles sempre querem nos reduzir a alguma coisa, querem nos pautar, querem nos dar textos, querem subestimar a nossa capacidade de compreender não só a sociedade como um todo, mas as relações diretas e interpessoais. E isso exige de nós uma espécie de uma capacidade e uma energia renovada de cotidianamente ter que enfrentar as questões que enfrentamos desde o nascimento até a morte. E talvez tentar também criar no outro a consciência que vocês criaram, né, de nunca estar alheio àquela situação e estar sempre percebendo todas essas diferenças. A Nathalie, ela lançou nessa segunda o documentário Negritudes Brasileiras. Com a ajuda de especialistas e vivências, o filme mostra a descoberta da identidade negra no Brasil. O que é ser negro num país em que reina o mito da democracia racial? Mestiça. Morena, Negrota. Café com negrinho, leite. quase morena branco, clara, Bronzeada, parda, morena cor de jambo. Quando eu entendi que eu era uma mulher negra e o que isso significava e que isso não era necessariamente ruim, eu consegui resolver muitas questões comigo mesma. Quando eu me reconheço como negro, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Isso me torna poderoso, isso faz com que eu seja mais forte a qualquer tipo de ataque que possa ser direcionado à minha pessoa.
Nathalie, eu queria que você comentasse, então, um pouquinho desse trabalho tão bonito que você lançou agora essa semana. Esse é um filho, né? Eu tô com ai, que orgulho. Foi um trabalho que eu desenvolvi juntamente a um coletivo chamado Gleba do Pêssego, aqui de São Paulo, de jovens LGBTs periféricos no audiovisual. A gente se juntou para dar corpo a esse projeto que eu idealizei lá no começo do ano para um projeto no YouTube que chama Creators for Change. Então, esse documentário inteiro foi feito com patrocínio, né, da plataforma que eu já faço vídeos. E o objetivo, esse documentário nasce, né, por conta das perguntas que eu recebo incessantemente no meu canal durante 3 anos, né? Eu falo muito sobre as questões raciais e como eu sou essa pessoa que está, às vezes, nesse limiar, porque tenho um pai branco e uma mãe negra, muitas pessoas no Brasil se identificam com a minha história, porque a miscigenação aqui é uma realidade. Então, o que eu mais recebia no meu e-mail, mais recebo até hoje, são fotos de avós, de pais, de mães, as pessoas totalmente perdidas, né? O que é ser negro no Brasil? O que define a minha negritude, né? O que a hipersexualização, a dessexualização, o estereótipo do bandido, da mulata, da tia Anastácia, como isso casa na minha identidade, né? Eram muitas perguntas e não são perguntas fáceis de se responder, porque no Brasil a gente tem isso, o mito da democracia racial, processos de embranquecimento, a gente tem políticas que foram feitas para justamente retirar esse orgulho, essa consciência da negritude, o que nos diferencia, talvez, dos Estados Unidos, de outros países pós-coloniais, enfim. Então, a gente tinha que tratar com muito cuidado, né? O documentário, ele não traz respostas, né? Era um objetivo, Negritudes Brasileiras não fala quem é negro e quem não é, porque esse é uma pergunta muito difícil, quando as pessoas são mais claras, obviamente, mas ele traz disparadores, né? Questões. Como é que você começa a refletir sobre sua identidade em um país em que políticas de embranquecimento foram institucionais, né? Em que a sua mãe, a gente começa o documentário com a experiência de uma garota que diz que na família dela eles tinham a escadinha do colorismo. Eles colocavam uma pessoa ao lado da outra e falava, é isso aí, vamos continuar embranquecendo a família. Quando você tem experiências como essa, como é que você constrói identidade, sabe? Como é que você reflete sobre o que é ou não a negritude? Então, é um material que eu tentei fazer, eu não sozinho, obviamente, porque seria impossível, mas eu e o pessoal da Gleba do Pêssego, a gente tentou fazer essa junção de experiências individuais e de referenciais teóricos fundamentais para a gente entender e lançar perguntas, pequenas respostas para que as pessoas pudessem começar a refletir de uma forma mais consistente sobre suas identidades raciais. Queria que você, Saloma Salomão, como um estudioso, né, e artista também, falasse um pouco do seu trabalho nesse sentido de provocar a discussão. A negritude, num primeiro momento, lá pelos anos 20, 30, até os anos 40, consistia numa elaboração abstrata, uma ideologia, uma elaboração, digamos, literária, né, feita por grandes intelectuais pretos, Damas, Senghor, mas ela foi apreendida como um modo de pensar o mundo e difundida no mundo pelos próprios artistas e intelectuais negros. Nos anos 70, foi concebida também como uma autoimagem. O movimento Black Power entendeu que a representação estética positiva dos negros consistiria numa arma poderosa de desmonte da visão racista. E desde então, a roupa, o cabelo, o sapato, os adornos entraram num repertório que, de um lado, é também ligado ao consumo, mas, de outro, permite, individual e coletivamente, que as pessoas olhem para o seu suporte de estar no mundo, que é o corpo, de uma forma não negativa. O que o racismo antinegro faz é negativar a nossa presença corpórea, a nossa presença física, a nossa presença real. E todos nós carregamos no corpo uma história, que é a história do nosso DNA. O nosso cabelo, a nossa cor, o nosso nariz, a nossa boca, mas também valores civilizatórios que têm a mesma ou talvez até mais duração do que os valores civilizatórios de Grécia e Roma, que é onde os descendentes de europeus buscam uma fonte de civilização. Mas nós temos as nossas próprias fontes de civilização e é nelas que vamos buscar. O cabelo
da Nathalie é o cabelo das mulheres Randa. E esse cabelo não foi inventado na Jamaica durante a configuração do reggae. Esse cabelo é ancestral nesse sentido. É uma forma negra específica de construir um padrão estético de beleza a partir daquilo que o nosso DNA informa, que é o cabelo crespo. Muito bem, eu preciso fazer uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre negritude. Com a gente, a jornalista Maite Freitas, a produtora de conteúdo digital Nathalie Neri e o historiador Saloma Salomão. Agora a gente vai conferir um trecho do vídeo Samba em Primeira Pessoa, sobre uma oficina de canto e escrita com mulheres negras, organizada pela Maite, outra jornalista e uma escritora. O samba, não é só a diversão, né? Não é só o festejo também. Eu acho que é resistência, eu acho que é sobrevivência. Então o samba, ele traz essa mulher, uma das formas dessa mulher estar viva, de estar presente através da sua voz. A gente discutiu muito também dessa ideia de potencializar as mulheres negras como produtoras também de sambas e de textos, e uma ideia de valorização de quem veio antes, assim, das mulheres percussoras aí desse movimento cultural. Maite, fala um pouquinho então pra gente do seu trabalho. Eu acho que esse trabalho ele dialoga muito com o que o Saloma fala, né, que o Kabengele traz desses 3 estágios do que é se entender negro numa sociedade racista, que é quando a gente se reaglutina em grupos e a gente percebe que existem esses espaços de dores, mas que também existem outros mecanismos de sobrevivência que a gente vem mantendo até hoje. O samba é uma delas, as rodas de samba é um mecanismo fundamental e urbano aqui, né? Então, esse vídeo ele compõe, na verdade, uma ideia maior, que era de lançar uma coleção de livros sobre o samba e de ter relatos de mulheres negras sobre o samba a partir das suas próprias experiências. Porque se tem uma coisa que o racismo faz é nos destituir da nossa memória e nos retirar completamente dos nossos espaços de narrativa. E o samba é um espaço de narrativa. Então, o que a gente tentou fazer com essas oficinas, com a Luana Baiô, com a Carmen Faustino, com a Bianca Santana, com a Patrícia Vaz, foi reunir mulheres que pudessem escrever sobre o samba em primeira pessoa, falar de si e do samba a partir de si. E o trabalho está reunido aqui nesse livro, nesses livros, na verdade, né? É uma coleção com 4 livros, é uma coleção um pouco megalomaníaca, mas que a gente precisava devolver ao samba esse espaço para ele, né, esse espaço intelectual, trazer esse marcador intelectual de uma produção com 84 autores, em sua maioria autores negros, e a sua grande maioria mulheres negras. Que é um trabalho que é bem o foco de vocês duas, né? O trabalho de mulheres, com mulheres negras, né? Principalmente. No Negritudes Brasileiras as pessoas perguntam, né? Ele fala sobre ser mulher negra? Não, fala sobre negritude. Eu fiz uma escolha, né, enviesada de colocar mulheres falando em primeira pessoa, assim como a história vem fazendo escolhas enviesadas de colocar homens falando em primeira pessoa. Então, tão capacitadas quanto qualquer outro homem, quanto qualquer outro intelectual, só que eram falas femininas. E isso não muda os sentidos ou os objetivos finais do documentário, né? Bom, entre 2015 e 2024, a ONU instituiu a Década Internacional para Pessoas Afrodescendentes. Entre as ações está uma lista com os 100 negros mais influentes do mundo. O ator Érico Brás e a esposa dele, a escritora Kênia Maria, foram 2 dos homenageados deste ano pelo engajamento na luta contra o racismo e na promoção do direito dos negros. O Érico mandou um recado para a gente. Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Érico Brás. Estou aqui mais uma vez nesse programa, que é um programa que eu admiro muito, o programa Panorama. Eu já estive aí e saí muito feliz com
com a responsabilidade que esse programa tem em discutir assuntos que são tão importantes para a reflexão na sociedade brasileira. A gente sabe exatamente que o racismo no Brasil é um fato, né? Haja vista que a gente tem consequências disso, a gente tem um povo que tem como legado da escravidão as favelas, a rua, o desemprego, a falta de políticas públicas. E há quem diga que isso não é racismo, isso sim é racismo institucional. É um racismo que foi programado, né? Quando a gente tem a abolição da escravatura em 1888, aos negros não foi dado nada, simplesmente a rua, os morros onde foram construídas as favelas, e a consequência disso é o que nós estamos vendo hoje. Uma quantidade significativa de negros, que, diga-se de passagem, é a maioria no Brasil, e que estão jogados ao léu, sem um cuidado do Estado. Para finalizar, gostaria de pedir ao Estado brasileiro que tomasse em conta dos seus negros e negras, porque nós somos a maioria da população. Nós contribuímos para o produto interno bruto desse país. Nós construímos grande parte dessa nação. Muito obrigado ao programa Panorama e um bom dia da consciência negra para todos. Uma boa semana. A gente que agradece, Érico. Muito obrigada. Bom, então, a partir da fala dele, eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais. Ele fez esse pedido para o Estado, né, sobre mais políticas para essa população que vem sendo esquecida, com a qual a gente tem uma dívida histórica aqui no Brasil. Queria que cada um de vocês deixasse um recado final sobre o que vocês consideram de mais fundamental para a gente diminuir o racismo e continuar espalhando a cultura negra. Eu acho que, primeiro, a gente não está sendo esquecido, né? Nós estamos sendo exterminados. Assim, acho que existe uma operação histórica em curso de nos matar sistematicamente. Então, a partir do momento que a gente, uma maioria se minoriza, isso não é esquecimento, né? É uma estratégia. E acho que agora a gente chegou num momento em que não tem mais volta, né? A gente tem redes. Nós estamos cada vez mais se apossando de mecanismos de construção de narrativa, seja pelo audiovisual, seja pela literatura, seja pelo teatro, pela música, que nos mantém vivos, seja pela própria economia do empreendedorismo das mulheres negras, em sua maioria. Então, assim, não tem mais volta. Então, essa máquina que nos mata, ela tem que parar de nos matar, mas a gente sabe que ela não vai parar de nos matar. Então, a gente tem que continuar encontrando mecanismos de sobrevivência. E racismo não é um problema do negro. Eu acredito muito nisso, que o racismo é um problema do branco. Então, a branquitude precisa começar a falar sobre isso e precisa parar de achar que a gente tem que responder a isso, porque não é uma resposta que a gente vai dar. Porque estar vivo já é a maior resposta que a gente pode ter, sabe? Nathalie. Eu acho que é exatamente isso, e é todo esse processo de afirmação da identidade, eu acho que é fundamental, né? Um processo que a gente inicia porque as pessoas acham que não falar sobre racismo muda de fato alguma coisa, é uma fala muito comum em espaços, às vezes, institucionais, familiares, sociais. Eu acho que é importante pessoas negras múltiplas entenderem que, independentemente dos espaços que ocupem, falar sobre o racismo não causa tantos danos quanto o racismo já vem causando, né? Que tomar consciência, muito pelo contrário, não vai expor as dores, mas vai talvez te indicar caminhos de cura, né? Coletivamente, porque esse é o processo. Estar sozinho e tentar resolver sozinho os problemas do racismo é impossível, né? E é uma missão suicida. É muito importante você buscar esses espaços de afirmação e entender que não vai acabar só com a gente. É importante que o Estado brasileiro e que a branquitude, como a Maite falou, se responsabilize também e comece a discutir essas questões, né? É o dia da consciência negra, mas brancos, pretos, todos juntos temos que discutir as consciências raciais no Brasil e como algumas são inferiorizadas em detrimento de outras. Salomão, sua consideração final. Eu vejo que nós avançamos, nós negros avançamos bastante no Brasil, mas vejo também que o racismo avançou. O racismo antinegro, ele é dinâmico, ele se reinventa. Então, nós estamos vivendo um momento agora de fragilidade, de incerteza. Isso em função das conquistas mais recentes. Mais negros nas universidades, mais negros em alguns espaços de comunicação, mais negros em alguns pequenos espaços que antes era privilégio da classe média branca.
Mas isso também não foi feito sem uma reação. E o que nós vimos recentemente com a política formal é um retorno, um recrudescimento do racismo antinegro. Eu não vejo outra alternativa que não seja que os descendentes de africanos formulem hipóteses sobre o poder. O racismo é, sobretudo, uma desigualdade concebida a partir das relações de poder. Nós, negros, devemos reivindicar, pensar, formular hipóteses sobre a supressão do poder de decisão, de mando e de prestígio dos brancos. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Salomão, vou pedir para você dar aquele último recado que você tinha para dar, por favor. Um convite, né? Sim, queria convidar a todos, a todas que estiverem em São Paulo, no dia 20, na terça e na quarta-feira, 20 e 21, para que vejam o nosso espetáculo Agosto na Cidade Murada, uma fábula urbana sobre o poder. Às 20 horas, no Teatro de Container, ao lado da Estação da Luz. Nathalie também tem um último recado, né? Isso, só queria dizer que o documentário Negritudes Brasileiras é disponibilizado gratuitamente no YouTube, né? Então você só pesquisar o nome e você já acha esse material de 58 minutos. Ele pode ser reproduzido em escolas, em espaços institucionais, desde que não sejam pagos, né? Não seja paga entrada, não seja cobrado, porque é um material para ser disponibilizado gratuitamente. Tem legendas em português, tem legendas em inglês, então ele foi feito para ser disseminado e espero que ajude muito, porque foi importante para a gente. Vamos lá, Maitê, você também. E essa oficina a gente está fazendo ela agora no Sesc Santo Amaro até o dia 8 de dezembro. Então tem mais 3 sábados, das 10 à 1h30 da tarde. E é voltada para as mulheres negras em especial, mas mulheres trans também, e mulheres não negras, não trans, podem vir e passar por essa experiência do canto, da escrita e do corpo a partir do samba. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Falta tempo para a gente discutir tanto assunto, mas numa próxima oportunidade a gente volta a se falar. Muito obrigada de novo, viu? Obrigado a você. E obrigada pela sua companhia. O Panorama volta amanhã, 12:30. Nós encerramos o programa de hoje ao som de Calunga, canção de Saloma Salomão. Por favor. Oh, mar, oh, mar, oh, mar. Oi, Calunga, oi, Calunga, oi, Calunga. O mar é fruto da saudade. Chorei lágrimas de sal, chorei lágrimas de sal. O mar é fruto da saudade. Chorei lágrimas de sal,